às 17h15, no plenário Walter Azambuja, Rua Humaitá, 424. Saúdo os vereadores presentes, vereador Rogério, vereadora Samanta, vereador Jaime, vereador Matheus e todas as pessoas que nos assistem das suas casas. Ordem das bancadas, MDB, PDT, PP e Republicanos. Ata em votação. Ata número 25, de 13 de julho de 2026, reunião ordinária. Coloco em votação por ordem das bancadas. Vereador Jaime. Aprovada. Vereadora Samanta. Aprovo, presidente. Vereador Matheus. Aprovado. Vereador Rogério. Aprovo a ata 25, presidente. Eu também aprovo a ata. Convidamos o secretário Roberto e a presidente do FAPES, a Milene, e passo a palavra para o vereador Jaime. Cumprimento a presidente, vereadora Vivian, também os colegas vereadores Matheus Garcia, vereadora Samanta, vereador Rogério, especial também o presidente do FAPES, a Milene, e o nosso secretário da Fazenda, Roberto Dutre. O porquê que eu entrei com esse pedido, secretário? O senhor sabe muito bem que tramita nessa casa o PL1 e o PLC1, e que trata da reforma da Previdência, e ao mesmo tempo entrou o projeto 56, que também dispõe sobre o reparcelamento, e que me chamou a atenção que nada adiantaria, e eu já estou com o parecer pronto, é favorável, nada adiantaria em te aprovar o 56 desde que nós não tendo o 1 e o PLC 1 aprovado, porque eles estão intrinsecamente, estão juntos. E se aprovasse, ia criar um problema ainda maior, porque se por acaso não aprovar os outros dois projetos, o PLC e o PL1, nós vamos criar um grande problema, que daí a questão de parcelamento, que depois a Milene vai falar sobre isso. E por isso que eu chamo os senhores para que a população fique sabendo, fique atenta, principalmente os usuários do FAPES, os próprios vereadores e aqueles pessoas que gostam de assistir às reuniões da Câmara e que tem que estar por dentro desse assunto. A pergunta que eu faço primeiro, vou fazer para o secretário. Secretário, o não parcelamento, a votação do PL1 com as emendas propostas pela bancada do PDT, vereador Matheus, vereador André, o que elas, se ela for aprovada da forma que está, o que elas acarretam para o município? Boa noite, cumprimento de início a presidente da comissão, vereadora Vivi, os demais vereadores também, agradeço o convite, motivo de honra para nós estarmos aqui representando. Então, vereador Jaime, o PL1, que é o PL de parcelamento, hoje o Fundo de Previdência tem um déficit atuarial de 176 milhões. Com a aprovação do PL1 sem as emendas, o déficit cai para 129 milhões 518 mil. E com as emendas, existe um acréscimo nesse déficit, onde passa para 134 milhões 877. Então, é prejudicial a aprovação do PL1 com as emendas. E também existe o grande risco do Ministério da Previdência não aceitar, o fundo não ficar regularizado com essas emendas. Exatamente. Eu estava naquela reunião ali na antiga Câmara de Vereadores, no teatro, no segundo piso, onde o Tribunal de Contas esteve presente, Tribunal de Contas, e demonstrou a importante janela que se abre para o município nesse momento. Era o Henrique e o Rodrigo, era isso? Dois auditores do tribunal. Os dois auditores do tribunal, a Milene também estava lá, grande parte do funcionalismo estava lá dentro daquela sala, o sindicato estava lá também. Sim. E
eu fiquei assim muito preocupado aquele dia quando, veja bem, que pela parte da tarde já tinha tido uma reunião, onde o vereador André participou dessa reunião, onde os auditores foram bem cristalinos, e depois me corrija, Milene, se eu estiver falando alguma coisa errada, que nós corríamos um risco muito grande, enorme, todo esse trabalho que nós vemos desde dezembro trabalhando esse projeto, se nós aprovarmos conforme está proposto agora com as emendas, de não ser reconhecida a parte previdenciária e nós ficar fora, e daí em vez de nós pegar 25 anos, que são 300 parcelas, 300 meses, 25 anos, não estarei mais aqui, eu não estarei com certeza, não estarei mais aqui, ou estarei, né? Passar para 60. Só esse passar para 60 meses, e para quem entende um pouco de orçamento e acompanha o orçamento do município, vai entender que é impagável. É inviável. O município vai ficar inviável. E quando um dos auditores, o Henrique, disse que não estaria comprometendo só o funcionalismo, estaria comprometendo uma sociedade toda. Por quê? O município ele é o grande empregador, ele que gera riqueza, ele que faz com que as máquinas também funcionem, mercado, farmácia, etc, etc. Mas parei só um pouquinho. Então, acho que nós temos que ter muito cuidado, e por isso que eu lhe chamo aqui, chamei a Milene, pedi que viesse, eu agradeço que vieram, de pronto, de que nós não podemos correr esse risco. Inclusive, vereador, acredito que a bancada do PDT vai ter a sensibilidade de retirar essas emendas. E uma coisa importante que eu questionei, era a presidente do sindicato, estava lá naquela noite, a Cristina, quando eu perguntei para ela, a senhora é de acordo com as emendas ou sem as emendas? E ela disse assim, eu sou de acordo sem as emendas. Então, para mim, naquele dia, ficou cristalino qual é o caminho que nós devemos seguir. Milene, possa fazer uso da palavra sobre o assunto? Boa noite a todos. Realmente, aquela reunião que teve com o TCE, ela foi muito importante para esclarecer a gravidade da nossa situação. Teve até um evento ano passado, o seminário dos RPPS, e o nosso ficou entre os últimos, de tão grave que é a nossa situação. E aprovar a reforma com as emendas é um risco que se corre de tudo voltar atrás, porque se aprovar só o parcelamento e sem a reforma, a gente vai pagar 2, 3 parcelas, lá em dezembro, vai cancelar o parcelamento, vai dar todo um trabalho, e fora que a gente vai continuar sem o nosso CRP, porque o CRP ele é tipo um CPF do município. Sempre que a gente vai ter algum projeto, alguma coisa, sempre que vai ter, vai ser asfaltado alguma rua, alguma coisa assim, a gente tem que apresentar o CRP para o pessoal lá poder encaminhar com os projetos. E sem o CRP vai travar muita coisa no município, esses calçamentos, esses casas populares. Não vai ser só para o servidor. Para o servidor, a gente sabe que a situação vai ficar bem grave e tal, mas também para a população em geral vai ser complicado ficar sem o CRP. E depende de tudo isso, depende da reforma, e depende da reforma ela ser assemelhada à emenda constitucional 103. A gente sabe que é ruim para o servidor, porque a gente é servidor também. Todos nós que trabalhamos nesse projeto, a gente é servidor, é concursado, a gente vai se aposentar nessas regras. Mas a gente depende que seja assemelhado a 103, porque é um momento muito crucial para toda a população, não só para o servidor. Obrigado, Milena. Nós teremos, então, 2 perigos a correr. Um é nós não passar e ficar fora, e o outro é o prejuízo financeiro. Sem dúvida. Correto? Então, é 2 prejuízos. Outro detalhe, vereador, os 3 projetos são interligados. Sim. Se aprovar, não adianta aprovar o 56 e não aprovar o 01 nem o PLC 01. Exatamente, então os 3. São interligados. Aprova o 1, o PLC 1 e esse. Perfeito. Se aprovar um, não vai ter o CRP. Não. E não ter o CRP é péssimo. Aprovando os 3, autorizou o governo, né, a fazer o parcelamento, regularizou a situação. Isso. É o que o Brasil inteiro está fazendo. Outra coisa que me chamou a atenção aquele dia, que eles chamaram muita atenção, além da inviabilidade do município, é que nós temos que ser rápido, né? Nós não podemos ficar... Prazo 30 de nós agosto. não podemos ficar empurrando.
Só que agora acho que 6 meses já deu tempo de... 7 meses, né? Sim. 7 meses já deu tempo de nós fazer esse trabalho. Eu fico agradecido já, mas podemos voltar a conversar. Agora eu vou passar a palavra aos vereadores, bancada do PDT, vereador Matheus, que deseja fazer uso da palavra sobre o assunto. Quero cumprimentar os colegas vereadores, o secretário, o presidente do FAPES, as pessoas que nos assistem e que irão nos assistir. A gente está diante de um tema muito complexo e toda a tentativa que a nossa bancada teve é de flexibilizar um pouco a reforma sobre o servidor. A gente agora tem dados que antes não tinha, que é o novo cálculo atuarial com as emendas, né, que foi até um pedido para o relator segurar isso. Nós tivemos uma reunião com o Simpim, há uma semana e pouco atrás. Eles se proporam a fazer uma nova assembleia para discutir o assunto sobre as possibilidades de retirada ou não das emendas. Diante desse novo cálculo atuarial, esse déficit ele perderia de diminuir 5 milhões, em torno de 5 milhões e pouco do projeto original. Então, as emendas tornariam isso um déficit maior em 5 milhões para o município. Agora, diante desse fato, eu considero, o secretário, o senhor poderia mandar documentado para essa casa, para anexar o projeto de lei, essa informação que o senhor traz, que corre o risco de não atingir o parcelamento de 300 meses por causa das emendas, porque para a gente tomar uma posição, nós precisamos documentar isso, né, e constar nos autos desse projeto de lei, se o senhor tem essa garantia que pode nos mandar um documento oficial para esta casa, para que a gente possa ter, e isso também vai subsidiar as tomadas de decisões da nossa bancada, e a principal delas é a orientação que a gente não recebeu ainda do Sindicato dos Servidores, que a gente está aguardando que, se houve essa reunião e se tomar alguma decisão, ela ainda não chegou para a nossa bancada. Então, a gente aguarda isso, né? Essa seria uma primeira manifestação. Eu tinha notado mais alguma coisa aqui. Se for necessário a gente retirar as emendas, isso vai ser feito, dentro que haja um entendimento, inclusive por parte dos servidores, que haja esse entendimento que eles aceitam que a gente flexibilize. Agora, nós não podemos trabalhar em cima de suposições, nós precisamos trabalhar em cima de dados técnicos e de documentos, como, por exemplo, chegou agora o cálculo atuarial. É um documento, é um dado técnico, e que chega aqui e nos respalda as tomadas de decisões. Nós antes estávamos legislando no escuro, hoje nós já temos uma dimensão do tamanho do impacto que as emendas causam, né? Numa conta que o servidor está designado para assumir grande parte dela nos seus benefícios, nas suas conquistas, e que realmente não seria a questão, sempre pende a pesar nesse lado, mais fácil de resolver, né? Então, a iniciativa sempre foi essa, de tentar buscar algum mecanismo, e a gente já trabalhou aqui, inclusive já foi arquivada uma emenda, né, para uma regra de transição, para aquele pessoal que está aí nos 2 anos, que a gente defendeu aqui também essa proposta, e que já foi arquivada, inclusive nesta comissão, e eu continuo assim ainda sem entender esse processo dessa emenda, porque já dei exemplos de outras reformas que aconteceram e que houve regras de transições que puderam, inclusive para os rurais. A reforma que veio e que foi implantada lá em 2008, houve uma regra de transição de 2 anos para quem estava ali nesse período de transição para se aposentar.
Inclusive os rurais aqui em Pinheiro Machado, a gente encaminhou benefícios de 2008 até 2010 pela regra transitória, os aposentados se aposentando pela norma antiga, né? Então isso a gente também tentou fazer aqui, mas infelizmente não conseguimos avançar porque não foi aprovado aqui na comissão. Então foi sempre essa iniciativa da nossa bancada de tentar proteger aquela parte que sempre é a que pesa mais, lá de quem paga a conta. Seja uma reforma municipal, que é o nosso caso, seja uma reforma a nível de Estado, a nível federal, como foi que pegou os segurados especiais lá em 2008, ela sempre acaba trazendo esse peso maior para o pessoal, que muitas vezes a culpa é da onde isso nasceu, da onde isso veio, mas acaba arrebentando ali naquela parte que tem que acabar esperando mais um tempo, enfim. Mas a gente está dialogando sobre isso, dizer para a sociedade que a gente está dialogando, e eu acho que a gente está muito perto desse desfecho. Se houver entendimento, nós temos sim maturidade para entender que, se for necessário retirar as emendas, a gente pode sim retirá-las. Antes que o Roberto fale, eu sou um cara muito reto e às vezes me interpreto mal. Que bom, hein, vereador Matheus, naquela época que nós era vereador, que nós tentamos aprovar esse mesmo projeto e que infelizmente faltou cacife político para nós aprovar. Eu não lembro nenhuma hora de fazer emendas e remendos, porque na verdade todo mundo sabe. Vamos parar de dar volteio para cá, volteio. Eu respeito toda a sua opinião, com todo carinho, eu tenho um grande respeito pela sua pessoa, mas vim dando volta e volta e volta para atrasar um processo que é de suma importância como esse. Já estamos careca de saber, tribunal já disse tudo isso e mais lhe disse, todo mundo está consciente disso e ainda continua da mesma forma, dando volta para a esquerda, volta para a direita, quando, vou dizer com todo respeito, nós, vereadores da base, somos muito tranquilo, muito consensual, porque nós já podíamos ter ido para o voto, essas emendas nós já tínhamos tirado elas fora, e acabou a buia. Então a gente teve todo o carinho, todo o respeito, aceitou todas as emendas, fomos a Brasília, ficamos uma tarde inteira sentados com o pessoal da Previdência, chamamos uma audiência pública nessa casa cheia com funcionalismo, eu ouvi professoras e professoras dizendo, por amor de Deus, aprove isso de uma vez. Depois tivemos outra reunião aqui dentro dessa casa, ali nas comissões, da mesma forma, de todos os vereadores tiveram oportunidade de participar desse grande debate. Quem não veio porque não quis vir, veio o Tribunal de Contas, reúne todo mundo, se discute lá dentro do teatro, 1000 propostas e 1000 propostas, sabemos com a maior tranquilidade o que é certo, o que é errado, e nós temos muito mais coisa para fazer. Nós temos que avançar com esse projeto para frente, que se nós começar a enrolar, os que vão entrar na prefeitura municipal não vão se aposentar nunca. A Milene vai pagar o preço da ignorância dos vereadores do passado, dos governos que passaram, que não tiveram a sensibilidade, o carinho, o respeito pela comunidade de aprovar esse projeto de suma importância. Do Iapoque ao Chuí estão aprovando, e nós aqui no Garrão do Rio Grande, fazendo passeio para cá, rodeio para lá e rodeio para cá. Eu tenho horas que eu me desculpe, Milene, eu tenho horas que eu me esquento no sabugo mesmo, porque não dá mais, por amor de Deus. Agora eu faço a mesma pergunta e devolvo a pergunta. O senhor fez uma pergunta para o secretário que ele não vai poder lhe responder. Como é que ele vai lhe dar uma garantia por escrita de que, se aprovar o projeto com as emendas, vai o município ficar fora do processo? E eu lhe faço a outra pergunta, e ele faço uma pergunta da seguinte, e o mesmo desafio. E o senhor assina um documento também dizendo que, se nós aprovar com as emendas, não vai ter problema nenhum? E vocês assumem tudo isso? Nós podemos fazer essa troca de informações. Então, esta casa é para os grandes debates, mas os debates justos, os debates que têm fundamento, porque agora todos nós participamos disso. E quem não foi é porque não quis participar, ou não pôde participar. Mas todos nós temos uma clareza, inclusive o vereador André tem a clareza perfeita de que não tem como dar prosseguimento. Mas eu respeito a sua opinião com todo carinho, eu tinha que dizer isso. Vou passar a palavra para os outros vereadores, depois eu passo para o senhor. Só me permita, vereador, antes do senhor passar, assim, 2020,
Eu não emendei o projeto do Executivo, mas eu fui contrário a ele, está nos anais dessa casa. Eu fui contrário total. Mas no outro só não foi. Mas no outro só não foi. No outro nós perdemos. Nesse projeto aí eu fui... No outro nós perdemos. Eu perdi 3 vezes, talvez seja a 4ª. Acho que não perco agora. Eu votei totalmente contrário. Né? E tô Mas era só claro. o seu voto, vereador. Daí era barbado de votar contrário. Era só o seu. O resto tudo votou contra. Todo mundo votou contra. Não, o senhor votou favorável em 2020. Eu votei a favor, o senhor votou contra. Exatamente, o senhor votou contra. Mas o governo era a favor. O governo queria que aprovasse. Sim. E o governo era do PDT. E eu votei contra. Vereador Rogério. Quero saudar a presidente, o secretário Roberto, a Milene, senhoras e senhores que nos assistem. Eu acho que já está mais do que claro esse projeto de lei. A nossa dúvida, e foi boa a informação, Roberto, é que nós vamos ter que segurar os 56 devido a essa... Porque, na verdade, ele depende do 01. Mais do que o 01 depende dele. Vocês concordam, né? Então, nós não vamos aprovar um projeto que depende do outro, para depois, como disse a Milene, ter toda uma mudança de planos. Então, eu peço que o Jaime, que é o relator, aguarde, tá? Porque semana que vem vou fazer a relatoria do projeto 001. Tá? Eu acho que já foi bem claro o seguinte, que nós estamos no limite. Esse ano é o ano limite para para votar o RPPS. Não é, Milene? É o ano limite. Agora não tem mais prorrogação. Se nós tivéssemos em 2023, nós poderíamos fazer uma prorrogação de 2 anos. Aí sim, até 2025, 2026. Mas agora nós não fizemos. Eu não sou de olhar para trás, eu olho para frente. Nós estamos com esse problema agora, e nós temos que decidir. Então, eu estou segurando essa relatoria até segunda-feira, eu gostaria, vocês vieram aqui, foi muito esclarecedor para mim, eu estou satisfeito com a resposta de vocês. Tá? E eu já estou bem tranquilo no meu voto. Eu voto pelo nosso município de Pedro Machado. Vereadora Samanta. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao secretário Roberto, à Milene. Agradeço imensamente a disposição de vocês terem vindo até nós. Eu também já estou com o meu voto bem tranquilo. Agora estava conversando aqui com o vereador Rogério, né? 2 dúvidas, na verdade, que eu tinha. É que nem o vereador falou, né? A gente vai ter que parar de olhar para trás, porque a gente precisa decidir. E, pessoal, a vida dos funcionários, sim, está nas nossas mãos, mas a vida de uma comunidade inteira. De uma economia. Se a gente começar a olhar para quem errou e quem deixou de errar, nós vamos continuar errando. Então, quem sabe a gente muda essa história. É a oportunidade que a gente tem de, talvez, fazer diferente. Tá? Seria isso e obrigado. Vereadora presidente, já lhe devolvo a palavra. Tá bom, obrigada, vereador. Boa noite, colegas vereadores. Bem-vindos, Roberto e Milene, a todos que estão nos assistindo. E eu fiz aqui uma linha do tempo. Se a gente pensar, esse projeto, ele é o 01, né? Nós já estamos no 60, vai entrar hoje o projeto 65. Já tem vários que entraram, mas já na pauta aqui, hoje nós vamos no 65. Esse projeto ele deu entrada nessa casa no dia 9 de janeiro. Hoje são 20 de julho. Esse projeto, no dia 4 de maio, eu fui nomeada relatora na COF, esse projeto veio para mim, como entrou as emendas, ele retornou, né, para a Comissão de Justiça. Nós fizemos, eu acredito que a gente esgotou tudo. Né? Eu, enquanto presidente da comissão, eu e o vereador Jaime estivemos em Brasília em março, conversamos no Ministério, realmente a gente entendeu a importância do projeto, e aquilo que a gente diz, o governo do Estado engessou o município, e o governo federal também engessou o município. A não aprovação deste projeto nessa casa, além de não poder, né, reparcelar, fazer no máximo em 60 vezes, nos impede de receber emendas parlamentares, nos impede de fazer convênios com a União, então nos engessou. Mas é a vida dos funcionários que está em jogo, e a gente viu aquele dia da audiência pública
E foi bem o que o vereador falou, os professores dizendo ali, votem de uma vez, chega. Chega, esse projeto já poderia ter sido aprovado há muito tempo, ele entrou nessa casa ano passado, ele foi reprovado, a gente não tinha, né, ideia, da verdade ainda não tinha toda essa obrigatoriedade, né, da gente saber que não recebe emenda, que não faz convênio, que não tem principalmente, né, a certidão, que é importante para o município. Eu, enquanto presidente da comissão, eu acho que a gente esgotou, né, tivemos reuniões, fizemos reuniões aqui com o Tribunal de Contas e Ministério, que os vereadores foram convidados para estar junto, fizemos audiência pública, que o Ministério da Previdência estava junto conosco, e a Cláudia sempre foi, desde a primeira vez que a gente teve no Ministério, lá em março, vereadora, ela nos disse, o projeto de vocês é o melhor que pode ser feito. Tudo que podia ter sido colocado, foi colocado. O que a gente colocar a mais, a gente sabe que a gente corre um grande risco do projeto chegar lá em Brasília, de ser rejeitado, da gente não ter mais tempo. A gente, como o vereador falou ali, o vereador Jaime, a gente tem trabalhado, a gente tem levado ali... A gente sabe, dentro, né, do nosso regimento, o vereador ele tem 15 dias para apresentar o relatório. Eu disse para o vereador Rogério, o senhor fique tranquilo que eu não vou lhe tirar o projeto é dele. Já poderia ter, porque esse projeto está desde o dia 9 de janeiro nessa casa. A gente está esperando. Então, assim, a gente precisa resolver. A gente já sabe que não tem... meu voto já está decidido. Nada vai mudar o meu voto. Eu já tenho o meu voto decidido desde o momento que eu realmente entendi a importância desse projeto. Eu acho que os funcionários já foram ouvidos, a gente já deu voz para os funcionários, fizemos audiência pública, vários funcionários estavam aqui presentes, e às vezes a gente sente, secretário, os que ficam lá em casa, que ficam na internet, que também colocavam ali a importância do projeto, a gente fica acompanhando aqui os comentários. Então, eu acho que esse projeto já está bem estudado, já está bem resolvido, e a gente precisa dar andamento, a gente não pode estar com essa pauta trancada e todas as semanas a gente ler, né, a mesma coisa. O 01 continua na pauta, ele não saiu da pauta ainda. Passo para vocês, se vocês querem fazer alguma consideração. Eu quero agradecer o convite, motivo de honra estar aqui, e quero repetir e reiterar a importância desses 3 projetos. Principalmente o 01 é importante para os funcionários públicos e mais importante para a economia do município e para o desenvolvimento do nosso município. Obrigado pelo convite e sempre à disposição. Muito obrigada, então. Estão convidados para permanecer aqui conosco, ou se precisarem, né, se tem algum compromisso, fiquem à vontade. Passamos, então, agora a deliberar sobre o expediente do dia, projetos de lei que estão tramitando nessa comissão. Projeto de lei ordinária número 49/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 4.749, de 3 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o pagamento de diárias de viagem no âmbito da administração pública e da outras providências. Abro espaço para manifestações sobre a redação deste projeto. Sem manifestações, a redação final está apta para autógrafo e será encaminhada ao presidente da Câmara. Projeto de lei ordinária número 50/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder horas-máquina para manutenção, recuperação e melhoria de acessos e entradas de propriedades rurais, bem como para a abertura e manutenção de bebedouros e desaguadores, em situações de calamidade pública ou estado de emergência e da outras providências. Abro espaço para manifestações sobre a redação final deste projeto. Sem manifestações, a redação final está apta para autógrafo e será encaminhada ao presidente da Câmara. Projeto de lei ordinária número 51/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.785, de 23 de abril de 2026, que institui a campanha Natal Premiado Pinheiro Machado no âmbito do município e da outras providências. Abro espaço para manifestações sobre a redação deste projeto. Sem manifestações, a redação final está apta para autógrafo e será encaminhada ao presidente da Câmara. Projeto de lei ordinária número 53/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 3.366, de 2003, que disciplina
a instituição de ponto facultativo no município. Abro espaço para manifestações sobre a redação deste projeto. Sem manifestações, a redação final está apta para autógrafo e será encaminhada ao presidente da Câmara. Projeto de lei complementar número 03/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 115 da Lei Municipal número 2273, de 2 de julho de 2002. Abro espaço para manifestações sobre a redação deste projeto. Sem manifestações, a redação final está apta para autógrafo e será encaminhada ao presidente da Câmara. Projeto de lei ordinária número 63/2026, de autoria da vereadora Vível Moreira da Silva Alves, que cria a Política Municipal de Marcas e Sinais no município de Pinheiro Machado, através da modernização, atualização e digitalização dos sinais e criação de novas categorias e da outras providências. Vereador Rogério, o senhor aceita a relatoria deste projeto? Sim, presidente. Obrigada, vereador. Projeto de lei ordinária número 65/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 4.761, de 11 de março de 2026, que dispõe sobre a contratação temporária de psicólogos. Vereador Jaime, aceita a relatoria desse projeto? Pois não, presidente. Projeto de lei ordinária número 56/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município de Pinheiro Machado com seu regime próprio de previdência social, RPPS, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. A relatoria está a cargo do vereador Jaime Irã Fernandes Lucas. Matéria que discutimos agora há pouco, estou segurando ele, estou com o parecer pronto já, mas aguardando que seja aprovado o PL1 e o PLC1. Obrigada, vereador. Projeto de lei ordinária número 54/2026, de autoria do vereador Matheus Oliveira Garcia, que autoriza o Poder Executivo Municipal a encaminhar pedido de correção dos limites territoriais entre os municípios de Pinheiro Machado e Piratini, nos termos da legislação aplicável. A relatoria está a cargo do vereador Rogério Gomes de Moura. É o PL 57, presidente. Isso. Tá. Ele teve um substitutivo, eu vou aguardar o Igor. Obrigada, vereador. Projeto de lei ordinária número 58/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.486, de 4 de outubro de 2022, alterada pela Lei Municipal número 4.558 de 2023, que institui a premiação Aluno Destaque para ajustar critérios de classificação e disciplinar o custeio de atividades pedagógicas e culturais. A relatoria está a cargo do vereador Jaime Irã Fernandes Lucas e ele foi devolvido para ajustes. É isso, vereador? Projeto de lei ordinária número 59/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1 do artigo 1º da Lei Municipal número 4.770, de 24 de março de 2026, para ampliar o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. A relatoria está a cargo do vereador Matheus Oliveira Garcia. Apresentarei o relatório, presidente. Tá bem, vereador. Matéria, projeto de lei 59/2026, altera o inciso 1 do artigo 1º da Lei Municipal 4.770, de 24 de março de 2026, para ampliar o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. Conclusão do voto favorável. Relatório. Submeto para análise desta comissão o relatório do projeto de lei 59/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Municipal 4.770, de 24 de março de 2026, com o objetivo de ampliar para 10 o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. A proposta fixa a carga horária em 33 horas semanais e o vencimento básico em R$ 1.995,88, estabelecendo que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Na justificativa original que acompanhava a matéria, constava que a aplicação seria de 4
para 8 funções. Contudo, por meio do ofício 143/2026 do Gabinete, o Poder Executivo aditou a matéria, esclarecendo a ocorrência de erro material, ratificando que a proposta efetiva é a ampliação para 10 funções, em estrita consonância com o texto normativo do projeto. O Executivo fundamenta a necessidade da medida de redução temporária da força de trabalho da municipalidade, no aumento sazonal das demandas administrativas, na necessidade de atuação junto à campanha Natal Premiado, na inexistência de candidatos remanescentes do concurso público de 2025 e, por fim, no período de preparação para a realização de um novo certame. Análise técnica. A proposição em tela versa sobre a organização administrativa, criação de funções públicas de caráter temporário e o correspondente aumento de despesa com o pessoal. Trata-se de matéria cuja iniciativa legislativa é de competência privativa e exclusiva do chefe do Poder Executivo, preenchendo, portanto, os requisitos constitucionais de iniciativa. No tocante à divergência material entre a justificativa e o texto do artigo 1º do projeto de lei, constata-se que o vício foi plenamente sanado e esclarecido pelo ofício 143/2026, emitido pela municipalidade, restando consolidada a alteração para 10 funções públicas temporárias. Sob o aspecto formal e estritamente jurídico, esta comissão não identifica óbice ao prosseguimento da matéria, desde que a execução das contratações atenda fielmente aos preceitos do artigo 37(9) da Constituição Federal, observando-se a efetiva necessidade temporária de excepcional interesse público, os requisitos e o prazo improrrogável estabelecido pela Lei Municipal de Regência número 4770 de 2026, o devido processo de licitação pública simplificado, a natureza eminentemente transitória e extraordinária das admissões, restando vedada a utilização da contratação precária como substituição permanente de provimento por concurso público. Malgrado a regularidade formal, cumpre registrar que a ampliação de 4 para 10 funções temporárias acarretará incremento real de despesa pública com pessoal. A cláusula genérica de que os gastos ocorrerão por conta de dotações próprias não supre por si só a exigência de demonstração do impacto fiscal preconizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, embora não obste a constitucionalidade do projeto, remete-se à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas a competência privativa para examinar a existência da estimativa do impacto orçamentário financeiro no presente exercício e nos 2 subsequentes, a memória do cálculo, abrangendo a remuneração, encargos patronais, férias, 13º, salário e demais reflexos pecuniários, a juntada da declaração do ordenador de despesas acerca da adequação orçamentária e financeira e de sua compatibilidade com PPA, LDO e LOA. O texto máximo prudencial de gasto de pessoal do município frente aos limites fiscais vigentes. Conclusão. Diante dos fundamentos expostos e considerando sanado o erro material pelo ofício 143, este relator exara o voto favorável à regular tramitação do projeto de lei número 59/2026 perante esta Casa Legislativa sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Ressalto que o presente parecer limite-se à admissibilidade jurídica da matéria, não importando em reconhecimento de sua adequação orçamentária, financeira ou fiscal, cujo exame técnico meritório caberá obrigatoriamente à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas. Recomenda-se à COV que, previamente à deliberação final em plenário, verifique regular a instrução do feito com os documentos do impacto exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, operando-se em caso de ausência devida diligência ao Poder Executivo para a complementação. É o voto, Sala das Comissões, 20 de julho de 2026. Obrigada, vereador. Coloco, então, em votação o relatório do projeto de lei ordinária número 59/2026. Vereador Jaime. Aprova o relatório. Vereadora Samanta. Aprovo o relatório. Vereador Rogério. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relatório. Projeto de lei ordinária número 60/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.747, de 21 de novembro de 2025, para incluir cargos no enquadramento de atividades insalubres ou periculosas. Relatoria está a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel. Presidente, por falta de alguns documentos, vou aguardar para apresentar na próxima comissão, tá?
Obrigada, vereadora. Projeto de lei ordinária número 61/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º e o artigo 7º da Lei Municipal número 4.531, de 4 de abril de 2023, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a estudantes. Esse projeto está sobre a minha relatoria e ele foi devolvido para ajustes. Projeto de lei ordinária número 62/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de um engenheiro para atender a necessidade excepcional de interesse público no município de Pinheiro Machado. A relatoria está a cargo do vereador Rogério Gomes de Moura. Foi devolvido para ajuste também. Isso foi devolvido também para ajustes. Projeto de lei ordinária número 64/2026, de autoria do vereador André Zambuja Madruga, que dispõe sobre as diretrizes de prevenção e combate ao assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Pinheiro Machado e da outras providências. A relatoria está a cargo do vereador Jaimiran Fernandes Lucas. Presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Ok. Projeto de lei complementar número 01/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Pinheiro Machado e da outras providências. Esse projeto recebeu as seguintes emendas. Emenda modificativa número 07/2026, de autoria dos vereadores André Zambuja Madruga e Matheus Oliveira Garcia, que modifica o inciso 5 do artigo 29 do projeto de lei complementar número 001/2026. Emenda modificativa número 08/2026, de autoria dos vereadores André Zambuja Madruga e Matheus Oliveira Garcia, que modifica a redação do caput do artigo 32 do projeto de lei complementar número 001/2026. Emenda modificativa número 09/2026, de autoria dos vereadores André Zambuja Madruga e Matheus Oliveira Garcia, que modifica a redação do caput do artigo 21 do projeto de lei complementar número 001/2026. A relatoria está a cargo do vereador Rogério Gomes de Moura. Esse projeto já foi votado nessa comissão. Estão apenas em análise as emendas. Estava aguardando justamente o cálculo atuarial, também essa conversa com o secretário e com a presidente do FAPES, e semana que vem, se for necessário, eu vou fazer o relatório. Obrigada, vereador. Coloco a palavra à disposição dos vereadores, por ordem das bancadas, para fazerem suas considerações. Vereador Jaime. Agradeço a oportunidade. Vereadora Samanta. Agradeço o espaço, presidente. Vereador Matheus. Agradeço o espaço. Vereador Rogério. Também agradeço o espaço, presidente. Eu também agradeço o espaço. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.